Shabbat Shalom, pessoal! Estamos aqui para gravar mais uma Paraxá e hoje eu estou aqui com a minha querida amiga e irmã na fé, Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda! Shabbat Shalom, Adriana, Shabbat Shalom, seguidores do canal Israel no Caminho. Eu sou a Adriana Lanhado de Alencar, eu estou aqui em São Paulo, a Zilda também está em São Paulo. E para começar, eu vou falar para vocês qual a Paraxá que a gente vai falar, que a gente vai falar da Paraxá Shemot, que está em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 1. Daí, a Haftará está em Isaías 27, do 6 até o 28, 13. E depois, 29, capítulo 29, versículos 22 e 23. Brit Hadashah, Nova Aliança, está no livro de Atos, capítulo 7, do 17 ao 29, e termina com Terrilim, Salmos, de número 99, que é um salmo muito especial, que vocês vão ver. Essa é a primeira paraxá, pessoal, do livro de Êxodo, tá? E o livro de Êxodo, vocês devem saber que conta a história de Moisés. Então, o povo de Israel estava crescendo muito no Egito, e Faraó estava incomodado com isso. E determinou, olha que absurdo, que as parteiras deixassem morrer os meninos, só deixassem nascer, viver as meninas. Então, Sifrá e Poá, a gente pode ver no capítulo 1, versículo 15, o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Então, assim, elas tinham fé em Deus e preferiram obedecer a Deus do que cometer esses homicídios aí que o faraó estava pedindo para elas. E nesse período foi que Moisés foi concebido, ficou escondido aí por alguns meses, e depois a mãe dele colocou ele num cestinho, colocou ali perto do rio, e aí um egípcio encontrou, e Moisés então cresceu. Mas Moisés nunca esqueceu do seu povo, do povo de Israel. E, inclusive, ele acaba, Deus aparece para ele, né? Então, até vou passar agora para Zilda, para ela falar um pouquinho dessa parte em que Deus aparece para Moisés. Então, Moisés, ele passa por uma situação, né, de ir defender uma pessoa do povo dele, dos hebreus, dos israelitas, e acaba cometendo, né, um assassinato desse egípcio. E ele precisou fugir, não é? E ele vai para a região de Midian, né? Ali, a vida dele é uma outra fase, não é? Aonde ele se casa, né? E ele vai cuidar de ovelhas, né? E nessa situação, ele muito zeloso com as ovelhas, né? Uma que se afastou, ele foi buscar. Então, na região de Horebe, né, ele está ali junto com a ovelha que se separou do grupo, não é? E ele tem uma experiência importantíssima, no qual um anjo aparece para Moisés e ele vê uma sarça, né, em chamas, mas que essa sarça não se queimava. Isso levou a algo na mente, naquilo que o Moisés estava vendo, que algo impressionante, não é? No meio da sarça, o que que significa isso? E Deus, através da sarça, chama Moisés, Moisés, e disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E o Senhor diz a Moisés: eu sou o Deus
de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, isso foi uma experiência sobrenatural para Moisés, e a partir dessa experiência, não é, a vida de Moisés muda, porque o Senhor, ele tem um contato direto com o Senhor, e o Senhor diz para ele: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, por causa dos seus feitores e quanto eles estão sofrendo. Por isso, desce para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E aí o Senhor enfatiza: vá, pois, agora. Eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, nessa situação, né, que foi o destaque que nós demos para essa paraxá, é justamente a ideia de que nasceu um Salvador, né? E Moisés, ele tenta entrar em conversa com o Senhor, fala assim, mas eu, né? Eu tenho problema de fala, minha fala é pesada. Senhor, como é que vai ser, né? Eu voltando para o Egito e a situação que se desenrola a partir, né, da vida de Moisés. Moisés, ele realmente, ele é uma pessoa escolhida pelo Senhor, né? Desde a própria criação, né? Numa família de levitas. Isso traz a Moisés a condição de uma família sacerdotal, né? Ele é criado no Egito, dentro da cultura egípcia. Acontece essa situação no qual ele tem que fugir para o deserto, não é? Ali conhece uma família, né? Um sacerdote de Midian, que é o Jetro, e começa a orientar e explicar, né? As próprias raízes do povo judeu, né? E aí ele tem essa experiência na sarça, que é algo impactante, né? E definitivo na vida de Moisés. Então, é tremendo, porque Deus não esquece das suas promessas, não é? E ele cumpre o propósito sobre a vida do seu povo, né? E aí, esse início de Shemote, que a gente vai transcorrer no canal, não é? A importância de Êxodo, tantos sinais e maravilhas, não é? É o início de vários sinais e maravilhas, não é? Que o Senhor vai usar a vida de Moisés. Não é isso, Adriana? É verdade. Um dos sinais, por exemplo, que ele faz, ele pede para Moisés jogar a vara dele, e a vara se transforma numa serpente. Outro sinal é a questão que a mão dele fica leprosa e depois volta ao normal. E Moisés não se achava digno de fazer o que Deus pedia para ele, mas daí Deus falou para ele: o seu irmão Arão vai contigo. E Arão, né, então acompanha Moisés nessa missão de tentar libertar o povo, né? Porque o povo estava passando por uma dura escravidão. E a gente vai ver aí nos próximos capítulos a dificuldade que Moisés tem de que o povo seja liberto, porque Deus tinha um propósito ali de mostrar a sua majestade ali, né, no Egito, e mostrar que ele era Deus, né, em detrimento dos deuses os egípcios serviam, enfim. E Moisés foi ali muito obediente, né? Ele errou no início, ele acabou sendo um homicida, tudo, mas depois ele se redimiu e obedeceu muito a Deus, né? Quem que teve esse contato face a face com Deus, se não o próprio Moisés, né? Então ele realmente foi alguém que foi levantado para salvar o povo, né? E a gente, ao longo da Paraxá, você vê que o faraó, no final dessa Paraxá, o faraó vai aumentando a opressão, né? E assim, só aqueles que buscavam a Deus realmente conseguiam permanecer, né? E não ficar uma coisa tão pesada, né? Porque você já passa por dificuldade, mas Deus ali
com eles era importante. E no final, até no último versículo, nos últimos versículos, Moisés e Arão, que estavam à espera deles, ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Isso eram os capatazes israelitas. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos conselheiros sobre nós e puseram as mãos uma espada para que nos matem. Mas Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Aí o último versículo. Então o Senhor disse a Moshe, né, a Moisés: Agora você verá o que eu farei a Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então, assim, Moisés vai ficando ansioso, vai ficando preocupado, mas Deus vai acalmando ele, falando: pode deixar, que eu vou trazer a vitória para vocês. Então, assim, muitos momentos difíceis da nossa vida a gente tem que lembrar dessa história e ver, assim, como Deus cuidou do seu povo e como Deus continua cuidando de nós dia a dia, né, Zilda? Então, eu acho que o forte dessa paraxá é realmente, primeiro, Deus se compadecer da opressão que o povo estava passando, né? O povo clamava pela presença de Deus. Então, o Senhor usou Moisés, realmente o capacitou, não é? Para toda a jornada, porque, na verdade, a vontade de Deus era, primeiro, mostrar para o faraó o poder dele como soberano, não é? E, segundo, levar o povo para o deserto para cultuá-lo. Então, existia não só a questão de libertar da opressão, mas para que o povo pudesse ter um relacionamento com o Senhor no deserto. Não é? Então, Exatamente. essa Shemot é algo muito importante para o povo de Israel, para o entendimento do povo de Israel. Né? E Deus é bom, Deus é fiel, Deus é santo, não é? E Ele nos capacita na nossa jornada também, para que possamos ter esse relacionamento de proximidade e de conhecê-lo de maneira profunda e verdadeira. É verdade. E o Salmo 99 ele é muito claro, falando sobre esse reinado do Senhor, né? Que as nações tremem diante dele. E o versículo 6 mostra aqui que Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e o Senhor respondia para eles. Né? Então é muito importante, falava da coluna de nuvem, e depois eles obedeciam. E então é importante a gente ver aqui como é bom ter um relacionamento com o Eterno, com o Senhor, né? E que o Senhor possa nos capacitar a nos aproximarmos cada vez mais dele. Como que a gente pode fazer isso? Estudando a palavra dele, obedecendo os mandamentos dele, né, Zilda? Sim, é isso mesmo. O Senhor quer que nós permitamos, possamos permitir essa proximidade com Ele, não é? Que o Senhor possa entrar no nosso coração e realmente nos capacitar, né? Primeiro trazendo uma identidade, não é? Entendendo a importância de se relacionar com Ele através da palavra e da oração, não é? Isso vai aumentar a nossa fé, não é? E nós vamos ter mais resiliência, né? Mais esperança para a nossa caminhada. Amém. É isso aí. É isso mesmo, gente. Muito obrigada aí pela tua audiência. Desejamos que vocês tenham um Shabbat de muito shalom e obrigada por nos acompanhar aqui. Obrigada, Zilda. Shalom, shalom, Obrigada, pessoal. Adriana. Shabbat com muito shalom.